Olá para todos. Quem está falando aqui é a professora Marisa, de Ciências. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre os estados físicos da água, esse elemento tão indispensável na nossa vida, e também sobre o ciclo da água na natureza. Em primeiro lugar, o que são os estados físicos da matéria? São as formas que a matéria se encontra de acordo com a atração de suas partículas. A água, ela se encontra nos três estados físicos da matéria. O estado sólido, quando as partículas estão bem unidas. No estado líquido, quando essas partículas estão deslizando umas sobre as outras. E também no estado gasoso, quando essas partículas estão bem afastadas umas das outras. Isso é muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta e para a manutenção da nossa própria vida. Já sabemos que 70% aproximadamente do nosso corpo é constituído de água, tá? Então, a água é um componente mais do que importante para a nossa vida e no meio externo também. Então, precisamos de água por dentro e por fora. Onde podemos encontrar na natureza a água em seus estados diversos? No granizo, nas geleiras e nos icebergs, a água está no estado sólido. A neve é composta de cristais de gelo microscópicos. Em oceanos, mares, rios e lagos, a água está no estado líquido. O ar que respiramos contém grande quantidade de vapor d'água, que é água no estado gasoso. O vapor da água, ele não é visível, tá? Então, uma coisa muito importante também, e fundamental, inclusive para a sobrevivência da nossa própria vida, da vida, né, para que haja fenômeno vida no planeta, são as mudanças no estado físico da água. Na natureza, a água muda constantemente de um estado físico para o outro. Isso ocorre quando a água passa por processos de aquecimento ou resfriamento, ou seja, quando eleva-se a temperatura ou quando baixa bastante a temperatura. Então, quando a água líquida é resfriada, ela passa para o estado sólido, que é o gelo. A gente chama esse processo de solidificação. Ao aquecer o gelo, até fazê-lo passar para o estado líquido, a mudança de estado é denominada fusão. Então, a fusão é do estado sólido para o estado líquido. Quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso, isso é chamado de vaporização, porque o estado gasoso também é chamado de estado de vapor. Essa vaporização ela pode ocorrer de forma lenta ou de forma rápida, dependendo da quantidade de temperatura a que essa água é submetida. A forma lenta é chamada de evaporação e a forma rápida é chamada de ebulição. A gente pode constatar a ebulição quando colocamos uma panela de água no fogo. Quando começam a fazer bolinhas, a gente diz popularmente que a água está fervendo. A água fervendo é a mesma coisa de a água ter entrado no estado de ebulição. Já quando o vapor de água, ou a água no estado de vapor, no estado gasoso, passa para o estado líquido, chamamos esse fenômeno de condensação. Então, vocês podem observar na imagem que eu estou colocando aí para vocês, todos os estados físicos ao qual a água passa, tá? É importante vocês saberem, tá? Todos eles. E é importante também saber que esses estados físicos, essas mudanças no estado físico é que mantém a temperatura do nosso planeta constante e que faz com que a vida possa existir. O ciclo da água, o que significa isso? Também chamado de ciclo hidrológico. É como a água se movimenta pelo nosso planeta. A água, ela está continuamente se movimentando. Então, observem aí pela imagem.
a água ela tem uma característica chamada poder de vaporização. Então, ela se evapora de forma natural. Então, todos os corpos de água da Terra, o que são corpos de água? São ajuntamentos de água. Rios, lagos, lagoas, riachos, uma pocinha d'água, oceanos, tudo isso são corpos de água. Onde tem água, essa água tende a evaporar. A água do nosso corpo, ela evapora, mesmo que nós não percebamos, a gente só percebe quando está suando, mas essa água está evaporando constantemente dos nossos corpos e do corpo de todos os seres vivos. Então, essa evaporação, tanto dos corpos de água, como da água contida nos seres vivos, ela vai lá para cima, entra no estado gasoso, ela vai passando lentamente, que é o processo de vaporização lento, que é a evaporação, vai passando para o estado gasoso, e nas camadas mais altas da Terra, então, ela vai formando as nuvens. As nuvens, elas vão ficando muito carregadas, né? E aí, lá em cima, ocorre uma mudança de temperatura e essa água, então, passa do estado de vapor para o estado líquido e se precipita aqui na Terra, o que a gente conhece esse fenômeno como chuva. E aí, quando a chuva cai aqui na Terra, ela vai para os corpos de água novamente, ou seja, ela vai para os rios, para os mares, para os oceanos, para as poças d'água, ela se infiltra no solo, ela vai até formações de água muito profundas, que são chamadas de lençóis freáticos, ela vai também para o corpo dos seres vivos, das plantas, dos animais, enfim. Esse, então, é o ciclo hidrológico, é o ciclo da água. A água, ela é maravilhosa, né? É muito bom estudar sobre a água, tá? Então, fiquem atentos, tá? Ficamos por aqui. Na próxima aula nos encontramos. Um grande abraço para todos e qualquer dúvida, podem falar comigo.